Cara, deixa eu lhe fazer umas perguntas também, aproveitar que você está aqui. Tem algumas coisas, como eu disse, eu sou totalmente leigo. Eu acho que o conteúdo que você faz é para pessoas como eu. Por mais que existe apenas uma condição que eu tenho que eu nunca tive uma resposta, tá? Talvez eu vá trazer aqui na mesa porque isso possa ajudar alguma outra pessoa para entender que eu acho que é algo extremamente novo. Deixa eu trazer logo, já que eu tô falando sobre isso. Que, cara, eu não sei explicar, tá? Eu sempre fui gamer, sempre joguei videogame desde criança. Simplesmente, um certo momento da minha vida, se eu não me engano, eu tinha uns 21 anos, eu sentei pra jogar um jogo de FPS, que é jogo em primeira pessoa, tipo Counter-Strike, é um exemplo. Eu não consigo mais. Qualquer jogo em primeira pessoa, eu não aguento 5 minutos. Eu começo Antes você jogava? Joguei a vida inteira, cara. Eu jogava muito, tipo, joguei Black, joguei Medalha de Honra, vários jogos que eram em primeira pessoa, e joguei na Lan House o próprio Counter-Strike. E aí chegou um determinado momento onde eu não consigo mais. Nenhum jogo. Então, todos os jogos novos que lançaram a partir do Counter-Strike, qualquer jogo em primeira pessoa, cara, eu começo a jogar, eu não duro de verdade 5 minutos. Eu começo a hiperventilar, eu começo a ficar tonto, dá vontade de vomitar. E é a única que eu consigo me lembrar, é o único momento e a única coisa que me faz ficar extremamente mal. Eu não sei se isso é um tipo de labirintite, um tipo de, sei lá, de tontura. Sim. Se o senhor puder falar um pouco sobre esse tema, porque eu acho que tem muita gente, eu já conheci mais 2 pessoas que sentem a mesma coisa. Boa. Puta, não faço ideia o que é. Do nada. Cara, mega especialista no problema. Não, é assim, ó. Vamos começar, né, contextualizando. Existe uma doença chamada cinetose que todo mundo conhece, que é aquela criança ou adulto que passa mal no carro. Então, você tá dentro do carro, do ônibus, do avião, você passa mal. Né? Você fica pálido, sua, fica nauseado, fica com tontura. Beleza. Qual que é a ideia ali da cinetose, né? Cinetose, de novo os nomes péssimos, né? Em inglês, motion sickness, doença do movimento. Então, ose, doença, cine de cinética, né? Então, doença do movimento. A ideia é que ali você tem, né, um conflito. É como se a sua visão está dizendo que você está se mexendo de um jeito e os seus labirintos que captam o movimento está falando que você está se mexendo de outro jeito. Essa informação briga e gera tontura. Legal. Aí começaram a perceber que algumas pessoas sujeitas à tela em movimento também começaram a desenvolver esse fenômeno. E em especial em jogos em primeira pessoa. Ou, por exemplo, né, aqueles filmes com cenas de perseguição, onde você tá meio que em primeira pessoa, né? A câmera faz o papel dos olhos da pessoa ou do carro que tá perseguindo. Ou, né, se você tá num videogame ali com uma imersão e tudo mais. E aí isso ganhou o nome, né, de cinetose digital, ou cyber sickness em inglês, né? Então, seria a doença do movimento cibernética digital. Então, é uma doença, é um bug. Por quê? É como se sua visão estivesse falando que assim, tô me mexendo, o carinha do Counter-Strike tá se mexendo, mas meu labirinto tá lendo que eu tô parado. Legal. Normalmente, o cérebro regula isso. Opa, né? Tá mexendo lá, mas tá parado aqui, beleza, vamos viver. Quem tem o problema, tá tendo uma briga lá dentro. Tá tendo uma bugada lá dentro, tá tendo uma dificuldade de interpretação desses dados. E aí isso vai gerar o gatilho da tontura. Então, isso é muito novo ainda, né? Ainda pouco descrito, mas já descrito, né? Então, é uma cinetose mais voltada para o mundo digital, para o mundo virtual. E a gente acha que isso vai vir com tudo agora com os óculos de imersão, Mano, né? eu ia falar isso, mudou completamente pra mim a experiência desde que eu tive, porque eu usei um pouco o VR antes da TPPP, depois que eu usei, mesmo hoje que eu tô 100% curado, mudou completamente a sensação. Ficou, eu não tenho mais a sensação de que é VR, parece uma tela mesmo. Então, só, legal. Então existe um processo de adaptação do cérebro, alguns Certo. cérebros, né, que eles não vão se adaptar e você teria como capacitar o cérebro para tal. Então, por exemplo, você falar assim, quero voltar a jogar, faz diferença na minha vida, eu curto, né, não tô conseguindo curtir, eu quero voltar. Né? Existe um programa de reabilitação, chama reabilitação vestibular, já explico essa palavra vestibular, não é para passar na FUVEST. Então, existe um programa para isso, para conseguir meio que reconectar sua visão ali com os labirintos e não ter mais essa briga de informação. Existem remédios que podem ser lançados mãos, em alguns casos. E existe até um aparelho, estimulação, na sua época não existia lá na clínica ainda, a estimulação magnética transcraniana. A gente tem já uns 2 anos que a gente faz,
que é um aparelho que ele consegue ir lá na areazinha do cérebro que eu quero e reprogramar ela. E aí eu posso, que legal. Né, com esse aparelho, fazer um protocolo próprio para isso, né? Para cinetose, isso, isso dá um resultado muito bom. Se vocês estão fazendo isso na sua clínica, agora é Não, agora para TPPP, potencializa muito. Lembra que quando a gente começou a tratar, você deve ter passado por esse processo, né? A TPPP leva alguns meses para você conseguir chegar lá, né, no 100%. A estimulação magnética acelera brutalmente esse time, né? A pessoa consegue, em poucas semanas, já estar 100%. Normalmente, que é muito bom. Normalmente quem apela para essa técnica é quem não teve sucesso antes com o remédio. Na verdade, é um potencializador, junto com o remédio. Ou para aquela pessoa que não pode usar o remédio por uma alergia ou por alguma coisa, sabe? Que legal. Mas então dá pra você voltar a jogar Counter-Strike. Cara, só fazer esse programa. A clínica dele é pertinho daqui. Não, em algum momento eu vou atrás sim, porque, querendo ou não, falar que muda a minha vida parece que é bobeira, né? Mas, cara, muda sim, porque por eu ser gamer e conhecer muita gente do mundo, eu não consigo jogar com meus amigos, cara. Sempre tem um grupo de amigos ali que joga e eu simplesmente tenho que ficar de fora, porque eu não consigo. Eu até tento, e muitas vezes, até hoje, né? Eu falo, cara, deve ter passado, deixa eu tentar aqui. 5 minutinhos já tô eu deitado, suando pra caramba. Cara, é um caso clássico. É loucura, cara. Só que assim, né, é pouco descrito porque acontece em teoria pouco ainda, mas é isso, com o aumento agora das plataformas digitais, óculos de imersão, a ideia é que vai aparecer mais agora esses números, né? Mais pessoas vão desenvolver nessa sensibilidade. Agora você pode perguntar assim, mas eu não tinha por que eu comecei? Aí o bom e velho porque Deus quis. Não tem uma explicação muito lógica. Entendi. Tipo, tem pessoas que um belo dia começam a desenvolver a cinetose. A maior parte, né, ela tem desde a infância e continua. Sim. A maior parte das crianças melhoram na adolescência, alguns continuam a vida inteira. Mas tem adultos que nunca tiveram na infância e do nada começa a ter. Entendi. Então, né, isso a cinetose clássica, mas o cyber sickness, né, a cinetose digital entra nessa linha também, né? Pode simplesmente começar. Até é meio estranho, porque assim, né, você vê o sistema... Aí vou entrar nesse negócio, né? Que esse tal de vestibular. Como nós somos brilhantes para nomes, né? A gente usa, né, a palavra vestibular, aqui, né, falando em medicina vestibular, da ciência que estuda o sintoma tontura e vertigem. Certo. Então, hoje a gente chama de medicina vestibular. Porque os vestíbulos, que são os labirintos, é a porta de entrada do corpo, a porta de entrada de movimento do corpo. Aí por isso que é vestibular, que é a porta de entrada para passar na faculdade, né? Então, mas não tem nada a ver. E aí, então, né? Quando você entra nessa parte da medicina vestibular, o sistema vestibular... Eu até esqueci ali, mas o sistema vestibular ele pode simplesmente adoecer. Né? Ele pode descalibrar e gerar uma doença. Certo. E aí você vai ter que procurar algum profissional que trate, né, medicamentosamente. E tem também os profissionais que fazem o que a gente chama de reabilitação vestibular, que são treinos para você fortalecer, para você recapacitar, para você habituar o seu sistema vestibular para ele voltar a funcionar em harmonia de novo. Meio que reconstruir, reconfigurar. É isso. E ele voltar a funcionar. Reprogramar. Muito interessante. Então, por exemplo, você pega seu caso aí, 8 sessõezinhas top, bem feita, né? Um profissional com expertise, se você fizer as liçõezinhas de casa, reprograma, acabou. Vida que segue. Interessante. Se não der certo, aí a gente vai para remédio ou para estimulação magnética. Entendi. Então nem tem necessidade nesse primeiro momento de medicação. A não ser que você fala, quero rápido, quero jogar daqui a 2 semanas. Tem campeonato daqui a 2 semanas. A gente faz 20 sessões de MT, 2 ou 1 por dia. Na oitava, nona sessão, você tá zerado. Caramba, velho. Legal. Uau. Aproveitando esse gancho de coisas comuns, né? Que pra mim, sempre foi um mistério entender sobre tontura. Cara, tem um caso clássico, pelo menos que eu vejo em mim e os meus amigos também. Cara, quando eu chego em casa, doidão, de cachaça, e vou dormir, se eu deito pra um lado, eu fico extremamente tonto. Se eu deito pro outro, tá tranquilo. Fica normal. E tem muito também essa fala de quando deita, gira o teto, né? Roda as coisas. Né? Mas eu percebi com o tempo que é uma posição. Tem uma posição específica que eu fico ali mais sensível, tranquilo. Mais sensível. E outra, não quer dizer que eu fique sem a tontura, né? Porque a bebida é um caso, sério. Mas eu tenho bastante dúvida isso, se tem alguma ligação com alguma parte do cérebro, sei lá, algum lado específico. E eu nunca perguntei aos meus amigos se é o mesmo lado que eu deito, que é bom pra mim, é o mesmo deles. Aí, se você puder falar um pouco pra gente sobre. A bebida, né? Uma das áreas mais sensíveis do cérebro, a bebida alcoólica, é o tal do cerebelo, que é quem controla a coordenação e o equilíbrio.
Então, quando eu bebo muito, eu estou intoxicando o meu cerebelo. Eu estou anestesiando ele está falhando, ele está funcionando menos no processo de calibrar o equilíbrio e coordenação. Por isso que o bêbado anda torto, por isso que o bêbado fala mole, né? Perde a coordenação da fala, a coordenação dos movimentos. Legal. Quando eu deito rápido ou quando eu viro para um lado, né? Quando eu faço um movimento abrupto, os labirintos eles estão captando esse movimento e mandando para o cerebelo processar. Só que o cerebelo ele está dopadão, ele está sedado pelo álcool. Sim. Ele tem esse delay no processamento e isso gera a percepção de vertigem. E aí, né, a questão do lado é uma sensibilidade individual da pessoa. A maior parte das pessoas tem para os dois lados. Entendi. Algumas, como você, às vezes tem mais para um lado do que para o outro. Nessa situação de bebida, né? Sim, sim, que aí tem outras doenças que aí sim, pelo lado, você até sabe qual labirinto está machucado, qual que está falhando. Mas quando é pela bebida, né, assim, o cerebelo está intoxicado, movimentos abruptos, como deitar rápido na cama, virar para um lado ou para o outro, né, às vezes para um, para outro ou para os dois, vai gerar a sensação de vertigem, a percepção das coisas girando, rodando, balançando, né, o incômodo, né, a sensação de estar caindo, né, tem várias percepções ali que as pessoas trazem, mas é assim, uma sensação de movimento. Ué, tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos para geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.